Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos nosso vídeo de hoje falando sobre os exercícios militares da Divisão de Aviação da Frota do Mar Negro da Rússia. Segundo a agência de notícias Interfax, essas manobras aconteceram no Mar Negro com o objetivo de localizar e destruir alvos aéreos e marítimos não tripulados. O mais interessante é que esses exercícios foram realizados no escuro, com as tripulações operando a altitude de mais de 13 mil metros, ou seja, acima da estratosfera. É uma demonstração clara da capacidade técnica e operacional da aviação naval russa. Esses exercícios envolveram tanto o regimento de assalto naval quanto a defesa aérea da frota do Mar Negro. As aeronaves utilizadas foram os caça Sukhoi Su-30SM, conhecidos por sua supermanobrabilidade e pela versatilidade em missões. Esses caças são projetados não só para obter superioridade aérea, mas também para atacar alvos em terra e no mar, mesmo em condições adversas, como à noite ou sob meteorologia difícil. Gente, é importante lembrar que essas operações ocorrem no momento em que as forças armadas russas estão bastante pressionadas, tanto em terra quanto no mar. Apesar do poderio naval russo, é impressionante como as forças ucranianas, com bem menos capacidade em termos de poder de fogo no mar, têm conseguido infligir danos interessantes à frota no Mar Negro. Um exemplo claro disso é o impacto que as forças ucranianas causaram na base naval russa de Sebastopol, da Crimeia. Comentamos bastante sobre isso no canal. Ao que parece, gente, essas manobras russas no Mar Negro são uma resposta a essas perdas, uma espécie de desminagem. Mas, claro, também é uma demonstração de força para dissuadir futuros ataques. Mudando um pouco de assunto, mas sem sair da Rússia, segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, até agora, pelo menos 56 civis foram mortos e 266 ficaram feridos nesse conflito transfronteiriço que começou no dia 6 de agosto, lá em Kursk. O número de mortes divulgado anteriormente era de 31 até o início de setembro, mas a nova contagem reflete as vítimas até o dia 20. Além das baixas, a Rússia informou que cerca de 131 mil civis já deixaram as áreas mais perigosas da região. O Ministério Russo também acusou as forças ucranianas de reter alguns civis contra a sua vontade, inclusive entre 70 a 120 pessoas na cidade de Zuzha. Kiev rejeita essas alegações. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Yuri Vitiki, afirmou que a Ucrânia segue o direito humanitário internacional e não ataca civis, além de destacar que é impossível verificar as alegações russas, sugerindo que Moscou poderia permitir a entrada de entidades como as Nações Unidas e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha para avaliar a situação. Então, aqui vale uma reflexão, tá, gente? No meio dessas trocas de acusações entre Rússia e Ucrânia, o fato é que ambos os lados têm sido cautelosos em admitir responsabilidade por danos a civis. Isso acaba mostrando como as informações e números divulgados podem ser utilizados como ferramentas de propaganda numa guerra. A Rússia, inclusive, já qualificou a sugestão de Kiev de convidar a ONU e o CICV, a Cruz Vermelha, para visitarem Kursk como provocativa e deixou claro que espera que essas entidades não aceitem a proposta. Bom, afinal, um convite feito pela Ucrânia seria uma ofensa à soberania russa sobre o território. Do lado ucraniano, o governo Zelensky justificou essa incursão como uma medida preventiva com o objetivo de impedir que as forças russas na área possam organizar suas próprias incursões para dentro da Ucrânia. O presidente ucraniano chegou a afirmar que suas tropas controlam 100 assentamentos na região de Kursk, cobrindo uma área de mais de 1.300 km². Já as fontes russas contestam esse número, afirmando que algumas vilas já foram retomadas pelas forças de Moscou em contra-ataques. Bom, gente, como vocês devem saber, começa essa semana a 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que amanhã terá, inclusive, o Brasil fazendo discurso de abertura, como já é comum desde as primeiras Assembleias Gerais, ainda lá na década de 1940. Bom, adivinha quem vai estar lá buscando apoio e ajuda? Isso mesmo, Zelensky está viajando para os Estados Unidos, mas ele tem uma missão clara: apresentar o que ele chama de plano de vitória ao presidente Joe Biden e seus potenciais sucessores, Kamala Harris e Donald Trump. Zelensky vê essa como uma oportunidade importante para influenciar a política americana em relação à guerra com a Rússia, independentemente de quem vencer as eleições de novembro. Durante essa viagem, que inclui um discurso na Assembleia Geral da ONU, Zelensky pretende convencer os líderes ocidentais a apoiar esse plano que ele afirma ter o potencial de impactar psicologicamente Moscou,
talvez levando Vladimir Putin a negociar um fim diplomático para o conflito. Segundo Zelensky, o plano detalha ações estratégicas que devem ser tomadas até o final de dezembro, criando uma ponte para uma segunda cúpula de paz liderada pela Ucrânia, onde até a Rússia seria convidada. De um lado, Zelensky insiste que não há espaço para congelar o conflito ou aceitar qualquer manipulação que apenas adie novas agressões russas. Ele quer a Ucrânia dentro da OTAN e da União Europeia, além da retirada total das forças russas de seu território, algo que ele ainda acredita ser possível por vias diplomáticas. Do outro lado, Putin exige que Kiev ceda grandes áreas do leste e sul da Ucrânia e desista da ideia de se juntar à OTAN antes de sequer considerar negociações. E a situação se complica ainda mais com a aproximação das eleições nos Estados Unidos. Um possível retorno de Donald Trump à Casa Branca poderia significar uma mudança bem brusca no apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Durante um debate, não sei se vocês lembram, Trump evitou dizer se apoiaria a vitória ucraniana sobre a Rússia, sugerindo que tentaria encerrar o conflito rapidamente, algo que a vice-presidente Harris interpretou como uma inclinação para a capitulação de Kiev. Com esse cenário em mente, Zelensky pode estar tentando garantir compromisso de longo prazo para o apoio militar e financeiro dos Estados Unidos, mesmo após o mandato de Biden. Gente, o que está em jogo não é pouca coisa. O plano de Zelensky inclui a busca por autorizações para ataques de longo alcance dentro da Rússia, algo que, se aprovado, poderia escalar ainda mais o conflito. Ele quer atingir bases aéreas russas que abrigam helicópteros e aviões que bombardeiam a Ucrânia. O Washington, no entanto, ainda não vê essa medida como uma virada de jogo no campo de batalha. Enquanto isso, a Rússia não recua. Além de ampliar seus ataques com drones e mísseis, tem reforçado suas forças com o apoio de mísseis balísticos iranianos e aumentado o tamanho do seu exército. O Kremlin também está ajustando sua doutrina nuclear e intensificando as ofensivas no leste da Ucrânia. Meus amigos, tudo isso se desenrola em um momento crítico para Zelensky. Ele não só tenta consolidar o apoio ocidental, mas também enfrenta um inverno bem rigoroso à frente, com a infraestrutura de energia da Ucrânia fortemente danificada pelos ataques russos. Além disso, o governo ucraniano está planejando aumento de impostos em meio a uma crise econômica, buscando fechar um déficit de mais de 12 bilhões de dólares. Fica claro que o tempo está correndo e o futuro da Ucrânia, seja dentro da OTAN ou com garantias de segurança sólidas, dependem das decisões tomadas agora. Zelensky acredita que esse é o único caminho viável para a paz, mas o que vocês acham? Será que o plano dele vai ser suficiente para virar o jogo e forçar a Rússia a negociar? Escreve aí. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, a situação entre Israel e Hezbollah no sul do Líbano está se agravando rapidamente. Nas últimas horas, o Ministério da Saúde do Líbano informou que pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas nos ataques aéreos israelenses. Entre as vítimas, há mulheres, crianças e até trabalhadores de resgate, em um dos dias mais sangrentos desse conflito ao longo de quase um ano de confrontos transfronteiriços. Israel afirmou que atingiu cerca de 300 alvos relacionados ao Hezbollah. Em resposta, o Hezbollah disparou cerca de 35 foguetes em direção à região de Safed, no norte de Israel, com alguns caindo em áreas abertas próximos à comunidade de Amiad. As tensões já haviam aumentado quando o exército israelense começou a enviar mensagens de evacuação para civis no Líbano, pedindo que deixassem áreas próximas a locais onde o Hezbollah estaria escondendo armas. Drones israelenses também sobrevoaram a capital, Beirute, enquanto o porta-voz militar de Israel, o almirante Daniel Hagari, fez um alerta em rede nacional para que os moradores se afastassem dessas áreas. Ele destacou ainda que Israel intensificaria os ataques em vilas libanesas onde o grupo militante estaria operando. Nos últimos dias, o Hezbollah lançou uma série de contra-ataques, incluindo o disparo de cerca de 150 foguetes e drones contra o norte de Israel. Isso foi retaliação a um ataque israelense que matou um comandante militar do Hezbollah e vários civis em Beirute. E como vocês sabem, tanto o Hezbollah quanto o Hamas, ambos apoiados pelo Irã, têm intensificado seus ataques em solidariedade. No entanto, a escalada de ataques está criando um cenário perigoso. As comunidades ao longo da fronteira já foram praticamente esvaziadas devido aos constantes confrontos, e agora surgem temores de que um conflito maior possa estar a caminho. Israel também começou a bombardear alvos nas regiões do Vale de Bekaa e Baalbek, no nordeste do Líbano, além de outras áreas ao sul,
onde acredita que o Hezbollah tenha estabelecido bases militares. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan, declarou que as ações de Israel continuarão até que os residentes no norte do país possam voltar às suas casas em segurança. Ao mesmo tempo, autoridades libanesas acusam Israel de intensificar suas táticas de guerra psicológica, como o uso de mensagens automatizadas de evacuação. Já o Hezbollah prometeu seguir com seus ataques, e o risco de uma guerra em grande escala entre Israel e Hezbollah parece cada vez mais real. Bom, gente, antes de terminar, eu gostaria de falar um pouco sobre a percepção que eu tenho tido observando os últimos acontecimentos sobre uma realidade que não parece que está sendo levada com a seriedade que merece. Eu estou falando da erosão daquilo que chamamos de ordem nuclear. Mas o que seria essa tal de ordem nuclear? Bom, pense nisso como convenções, contratos, tratados para o uso das armas nucleares. Em vez de não use armas químicas, não nos destruamos mutuamente com armas nucleares. Simplificando, na verdade, é isso. E assim como nas convenções de Genebra ou em qualquer outro acordo internacional, não se trata de confiança cega. Trata-se de estabelecer expectativas claras, entender o que pode acontecer se essas expectativas forem quebradas. Em outras palavras, esses tratados procuram tornar mais caro, mais custoso quebrar as regras do que segui-las. Bom, agora que entendemos o que é essa tal de ordem. Bom, agora que entendemos o que é essa tal de ordem nuclear, podemos avançar. Quando afirmo que essa ordem está se desmoronando, quero dizer que essas normas, esses entendimentos compartilhados sobre o que é um comportamento aceitável, estão se erodindo. E não apenas em um país, tá? Mas em vários frontes simultaneamente. Por exemplo, olhe para a Coreia do Norte. Eles continuam lançando aqueles mísseis, certo? Cada lançamento não é apenas provocativo, também desgasta essa importante norma contra testes nucleares. Essa norma tem sido Como vocês sabem, essa norma tem sido fundamental para limitar como as armas nucleares são desenvolvidas e como se espalham para outros países. Mas se vocês pensam que se trata apenas da Coreia do Norte, não. Os Estados Unidos também não ratificaram o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, que deveria ser a principal base de toda essa ordem nuclear. Claro, há argumento dos dois lados sobre isso, mas o ponto é que até mesmo a inação pode enviar uma mensagem de que essas regras globais talvez não sejam tão importantes assim. É que começa a parecer menos uma ordem nuclear e mais como se todos estivessem jogando livremente com o destino do mundo. As consequências potenciais vão muito além de agora há uma chance ligeiramente maior de alguém usar uma arma nuclear. É muito mais sério do que isso, gente. Na geopolítica, esse é o pior cenário, uma vez que as antigas regras simplesmente não se aplicam mais. E aí você já deve ter percebido a consequência, né? Incerteza e erro de cálculo acabam se tornando a norma. Pense na seguinte realidade: os testes nucleares se tornando mais comuns. Alguém comentou em um dos vídeos do canal que, hoje, caso aconteça, os testes são subterrâneos. No entanto, eu pergunto, o que obrigou em algum momento que os testes fossem subterrâneos? Por exemplo, por meio do Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares, o PTBT, ou o Tratado de Moscou, que foi assinado em 1963, ficou proibido testes nucleares na atmosfera, no espaço sideral e subaquático, permitindo apenas testes subterrâneos. No entanto, um novo tratado procurou aprofundar ainda mais a proibição, que foi o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, o CTBT, que foi assinado em 1996 e proíbe todos os testes nucleares, incluindo os subterrâneos. No entanto, o CTBT ainda não entrou plenamente em vigor, pois alguns países-chave ainda não ratificaram. É o caso dos Estados Unidos. Entenderam? Se a ordem é constituída de tratados e esses tratados perdem sua credibilidade, nada impede que testes sejam feitos na superfície ou subaquáticos, com todos os danos que possam causar. Agora imagine isso acontecendo em um mundo onde diversos países sentem que podem testar mais frequentemente sem tanta pressão internacional para detê-los. É sem dúvida, gente, uma receita para o desastre. Não se trata apenas de um país ou um mau ator, é todo o sistema. Ao mesmo tempo que temos países como Estados Unidos e Rússia revendo seus compromissos e rediscutindo seus limites conquistados a duras penas pela história do pós-guerra, vemos atores secundários buscando reequilibrar o poder mundial, e já são chamados pelo Ocidente de eixo de convulsão.
Eu duvido vocês acertarem quais seriam esses 4 países acusados pelo Ocidente de desestabilizar a ordem mundial e que tem sido pejorativamente denominado de eixo da convulsão. Exato, isso mesmo, você acertou. China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. O argumento é que esses países, cada um ao seu modo, estão tentando remodelar toda a ordem mundial para beneficiá-los. E por que isso estaria acontecendo agora? O que está por trás desse grande impulso para derrubar tudo, especialmente quando estamos falando de algo tão perigoso quanto armas nucleares? Por exemplo, a Rússia vê a si mesma presa em uma grande luta de poder com o Ocidente, que, por meio da OTAN, que deveria ter sido extinta assim como foi extinto o Pacto de Varsóvia com o fim da Guerra Fria, acabou se expandindo e está cercando seu território. Logo, eles veem suas armas nucleares como uma forma de impor sua influência e garantir que a OTAN pense 2 vezes antes de invadir seu território. Logo, ter um arsenal nuclear poderoso os torna mais seguros, não menos seguros. Já a China é outra história. Ela está rapidamente expandindo sua economia e poder militar. Eles entendem o quão importante as armas nucleares foram na formação da ordem mundial após a Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, querem estar presente quando as novas regras forem estabelecidas e percebem a crescente presença dos Estados Unidos interferindo em seu quintal e progressivamente desrespeitando questões pétreas para os chineses, como a One China Policy. E o Irã? Bom, o programa nuclear deles vem causando tensões já há muitos anos, mas eles não se encaixam exatamente no mesmo perfil que Rússia ou China, certo? Para eles se trata do que acontece em sua região e mais questões históricas do que de poder global. Eles se veem cercados por rivais, alguns dos quais possuem armas nucleares, incluindo aí um que, embora não afirme nem negue, sabemos que possui. Vocês já sabem de quem eu falo, né? Isso mesmo, Israel. Para Teherã, as armas nucleares seriam capazes de garantir sua integridade diante de potenciais ameaças. É como um jogo mortal de xadrez onde cada movimento aumenta as apostas para todos. E a Coreia do Norte? Bom, eles sempre são uma caixa preta, né? Uma incógnita. E qual o objetivo deles? Parece que eles são movidos por uma mistura de insegurança, eu nem diria ideologia, mas uma forma de garantir a resistência do modelo autocrático familiar frente à ameaça que o crescente desenvolvimento econômico do Sul representa. Ou seja, gente, para eles, trata-se principalmente da sobrevivência do regime. Eles veem as armas nucleares como a apólice de seguro definitiva. Ninguém tentará derrubá-los se houver risco de retaliação nuclear. Então temos a Rússia querendo ser a potência dominante, a China querendo um lugar à mesa, o Irã preocupado com os seus vizinhos e a Coreia do Norte apenas tentando sobreviver. Há algo que une todos esses países, embora sejam todos diferentes, o que parece é que todos estão insatisfeitos com a forma como o mundo funciona atualmente. Acreditam que o sistema atual é manipulado para beneficiar o Ocidente, especialmente os Estados Unidos. Sentem que essa ordem não representa seus interesses ou valores e estão dispostos a correr grandes riscos, até mesmo quebrar as regras para mudá-lo. Não se trata apenas de força militar, mas de visão totalmente diferente do mundo. É sobre quem tem o poder, quem faz as regras e quais valores essas regras refletem. E as armas nucleares são um símbolo extremamente potente nisso tudo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.